a situação ela tem uma complexidade, porque cada unidade prisional funciona como uma espécie de estado paralelo, como se o diretor fosse uma espécie de mini ditador amparado pela Secretaria de Justiça, de modo que a coisa funciona através da cabeça dele, da política dele, das regras dele. São comuns os casos de tortura dos irmãos detentos. São mais comuns ainda os casos de humilhações. Então, em geral, eles são tratados de modo absolutamente desrespeitoso, humilhante, degradante. Nós temos observado, inclusive, formas de tortura, digamos assim, utilizando armamento não letal. Então isso cada vez se torna mais comum, isso utilizando bala de borracha, utilizando bomba de gás lacrimogêneo, joga dentro da cela, fechada, abafada, já em condições muito insalubres. Temos casos de pessoas que desmaiaram, temos casos de pessoas que tiveram que ser hospitalizadas por causa disso. Existe também a questão das populações específicas, como eu havia falado. As mulheres, especialmente essa unidade de Bubu, que fica em Cariacica, nós temos muita dificuldade de ser presença com as mulheres. Então nós sabemos que pelo machismo, pelo patriarcado, as mulheres em geral são muito abandonadas pelas famílias. Isso porque elas são as que não abandonam. Então quando temos um irmão homem encarcerado, em geral está com ele a presença da sua mãe, a presença da sua namorada, esposa, companheira, seja o que for. No caso das mulheres, grande parte delas são abandonadas por todas as pessoas da família. Moral da história, nós, a Pastoral Carcerária, queremos estar ainda mais próximo delas, queremos ainda acolhê-las com mais fervor, queremos conversar, queremos abraçar, queremos estar próximos, mas nessa unidade prisional, vejam só, nós somos impedidos de exercer o nosso direito de assistência religiosa e o direito de detento a receber assistência religiosa, na medida que as detentas ficam dentro das celas, isoladas, e que nós, com a caixa de som, ficamos num lugar absolutamente distante. Nesse lugar, a gente consegue ver os rostinhos das duas primeiras celas e somente as mãos das demais. Portanto, numa troca, numa proximidade, numa partilha, nós não conseguimos exercer o nosso direito de assistência religiosa. Por quê? Porque o nosso modelo é Cristo Jesus. E ele abraçava, ele tocava, ele estava próximo, percebe? Escutava. A gente não consegue fazer escuta, a gente não consegue fazer proximidade, a gente não consegue fazer encontro. Nesse sentido, nós recebemos ali uma violação do nosso direito de assistência religiosa. Poderia também dizer, em relação à população LGBTQIA+, que inclusive muito recentemente, numa parceria da Pastoral Carcerária Nacional, através do Departamento Jurídico, e nós, enquanto Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória, protocolamos uma denúncia que relata a grande dificuldade vivida por essa população, na medida que são atacadas e atacados constantemente com frases homofóbicas, na medida que são inclusive violentados no seu corpo, na medida que não têm acesso a certos elementos que garantem a sua identidade. Por exemplo, às vezes não permite que entre o shampoo, o creme. Isso é algo constitutivo da dignidade, por exemplo, das nossas irmãs transexuais e mulheres. Enfim, e além de tudo, o que nos deixa ainda mais apreensivos é o fato da questão da saúde mental, de modo especial nessa unidade LGBTQIA+. Isso porque, pelo histórico de abandono e discriminação, são pessoas que chegam muito fragilizadas e vivendo sob essa estrutura de mulher gente. Lá é muito comum a automutilação, pessoas que se cortam. Lá é muito comum casos de suicídio. Então a pessoa vive de uma situação tão insuportável que ela não suporta viver. E o poder público contribui para essa situação de morte. Por último, eu gostaria de falar
sobre os familiares, e de modo especial as familiares, que a maioria das visitantes são mulheres, mães e companheiras. Nós tivemos um aumento muito significativo dos casos de revista vexatória, que sabemos é absolutamente ilegal e absolutamente violador de direitos. Nós implementamos em todas as unidades o Bodycam, que era uma promessa de que a revista vexatória ia acabar. O Bodycam, para quem não sabe, é uma grande máquina de raio-x ultra especializada. Mas o fato é que, mesmo com isso, tantas mulheres são despidas, tantas mulheres têm seus órgãos genitais, enfim, violados de modo desconfortável, digamos assim. Nós temos também casos de machismo nesse processo de revista e até de assédio, por que não? Na medida que o policial homem vai passar o detector de metais e assim faz insinuações com o corpo da mulher e às vezes toca esse aparelho no corpo da mulher de modo desrespeitoso, de modo intencional. E isso leva inclusive a várias familiares não suportarem continuar visitando. Isso leva inclusive a um abandono de tantos irmãos encarcerados. E como sabemos, quanto mais abandonados eles são, mais dificuldade eles terão de voltar e conseguir restabelecer sua vida no processo do pós-cárcere. Então realmente a situação é muito dura. E aí, de fato, para encerrar, nós observamos um aumento exponencial expressivo da população carcerária. Então, o processo de encarceramento em massa que temos em todo o Brasil, no caso do Espírito Santo, nós vivemos isso de modo muito duro, muito significativo. E, de fato, as autoridades públicas não têm feito o mínimo esforço para que métodos de desencarceramento, mesmo que insuficientes, enfim, sejam utilizados. Então, ainda há uma pouca utilização de tornozeleira, por exemplo, ainda há uma população pequena, relativamente pequena, que estuda ou trabalha, ainda há poucos métodos de resolução de conflito que não passe pela prisão, ainda há um processo muito grande de criminalização, de adoção de penas em casos que era possível fazer outras possibilidades, né? Outros métodos alternativos, enfim. Então, o fato é que nós temos uma população carcerária imensa e o governo, observando a superpopulação, né? O excesso de pessoas nas celas, nas unidades prisionais, às vezes até com mais de 200% de lotação, apresenta como solução a construção de mais presídios, que para nós é inaceitável, né? Nós temos uma luta firme de nenhum presídio a mais e, de fato, defendemos uma política forte, eficaz, a partir da justiça restaurativa, de desencarceramento.